Olá, meu nome é Kathleen, sou professora da Multiplique Treinamentos e nossa aula de hoje é sobre a rescisão do contrato de trabalho. Vamos lá? Quando alguém rescinde um contrato, significa que aquele compromisso ou determinado serviço ou pessoa terminou, acabou. Rescisão significa conclusão, término. O mesmo ocorre na rescisão do contrato de trabalho, que apresenta término do vínculo contratual existente entre o empregador e o empregado. Quando este último, o empregado, deixa de fazer parte do quadro de funcionários da empresa. As obrigações entre empregado e empregador acabam quando há rescisão contratual, quando acaba o contrato, apenas ficando a responsabilidade da empresa no pagamento de verbas, ao qual o indivíduo que prestou serviços tem o direito de receber. A consolidação das leis trabalhistas, que trata do assunto nos seus artigos 477 até o 486, ela estabelece as normas gerais que devem ser seguidas pelo Departamento de Recursos Humanos da empresa quando da rescisão do contrato de trabalho. Então, no momento que o contrato termina, a CLT já disse o que tem que ser feito. Se houver desinteresse por parte do empregado em cumprir o aviso prévio, lembre-se que nós temos uma aula anterior falando só sobre aviso prévio, o empregado deve comunicar ao empregador, porém, ele deve estar ciente de suas obrigações em relação ao cumprimento do aviso prévio, que também está previsto no artigo 487 da CLT. Se a iniciativa de rescindir o contrato ocorrer por parte da empresa, ela pode fazê-lo independente da vontade do funcionário. Também, preferencialmente por escrito, pois o poder de direção do empregador permite que ele dispense o empregado mesmo sem justo motivo, salvo em situações especiais que conferem estabilidade ao empregado. Então, o que é isso daqui? Antes da gente ver quais são essas situações que os empregados têm estabilidade, vamos entender o que significa isso daqui. O que significa eu dizer que a empresa tem esse poder de direção e etc. e ela pode fazer sem justa causa ou por justa causa? O que são as justas causas? As justas causas são todas as vezes que a gente vai ter um pouquinho aqui falando sobre justa causa também, mas principalmente todas as vezes que você cometer crimes, atentar contra a empresa, faltar muitas vezes durante o horário de trabalho, durante dias no trabalho, sem justificativa, sem atestado médico, etc. E também quando você vai contra a desídia do empregado. O que é a desídia? Quando você vai contra as suas atividades usuais. Você tem atividades que você deveria ter durante o dia, você tem aqueles parâmetros que você deveria seguir, as tarefas, horários a cumprir, metas, etc. E você simplesmente resolve não fazer. Tá lá, relax, relaxado, vivendo a vida. Quando isso acontece, você dá justa causa ao empregador, à empresa, a reincidir aquele contrato de trabalho, a terminar com o contrato de trabalho com justa causa. Então, você deixa de receber alguns direitos. Nós também vamos ter no final dessa aula todas as tabelas de direitos que a pessoa tem quando é justa causa, sem a justa causa, quando é o empregado que pede, quando é a empresa que resolve dispensar, quando morre, quando tem trocentas opções. Nós vamos ter as tabelinhas aqui e vocês vão poder olhar devagarzinho, consultar, saber se a sua situação de algum parente, de algum amigo, para entender como é que funciona o esquema, né? Para ver se ele se encaixa em alguma dessas coisas e quais os direitos a pessoa tem ou deixa de ter, dependendo da situação. Mas quando o empregador ele tem esse direito de dispensar com justa causa ou sem justa causa, então ele tem que fazer por escrito, porque o empregado precisa saber quando é que ele está sendo dispensado. Se aquela situação ali ela é justa causa ou ela é sem justa causa. Se ela é com justa causa, qual foi a causa que eu dei? Qual foi o motivo que eu fiz, que eu estava lá fazendo, que causou aquela minha dispensa e que me fez perder os direitos? Tudo isso tem que ser especificado, tudo tem que ser detalhado, com cuidado, porque até o empregado, caso o empregador faça de maneira errada, o empregado tem seus direitos e ele pode recorrer judicialmente para poder reverter aquela situação.
Então vamos ver agora quem são as pessoas que têm estabilidade e que não podem ser mandadas embora sem justa causa. A estabilidade concedida à gestante. Como é que funciona a estabilidade da gestante? A estabilidade da gestante, ela acontece mesmo quando, no meio do aviso prévio, ela confirma a gravidez. A partir do momento em que a gestante confirmou a gravidez, ela está estável, ela não pode ser mandada embora. A estabilidade concedida a sindicalista. Então, o funcionário que é membro de sindicato também é estável, membro da diretoria. Estabilidade concedida a quem sofreu acidente ou doença de trabalho durante o período do acidente de trabalho, da recuperação do acidente, da doença de trabalho e nos meses posteriores. Estabilidade concedida a quem está prestes a requerer aposentadoria. Prestes quer dizer, logo ela já tem o direito à aposentadoria, mas ela ainda não requereu, ela está logo antes de fazer essa requisição. Outras estabilidades previstas por convenção coletiva de trabalho. Lembre-se, algumas aulas anteriores nós comentamos que as convenções coletivas de trabalho, os sindicatos, eles se juntam ao sindicato dos trabalhadores, sindicato das empresas, e eles vão fazer uma negociação, uma convenção, e ali eles vão chegar a uma conclusão. Essas convenções, essas negociações, elas têm uma força muito grande porque elas têm a maioria das pessoas daquela categoria. Então, elas podem tanto retirar direitos quanto atribuir direitos às pessoas. Ela pode fazer com que um trabalhador possa trabalhar mais horas recebendo menos, ou ela pode muitas vezes estabelecer um piso e a pessoa nunca vai receber menos do que aquilo. Então, ela institui direitos ou ela diminui alguns direitos que não sejam direitos constitucionais, mas que sejam direitos que estejam estabelecidos na CLT. Ela pode sim dar uma redução desses direitos, porque essa convenção coletiva ela é discutida por muitos meses, às vezes por mais de um ano, e ela tem todas essas partes que participam dela. Então ela acaba tendo uma força muito grande por entender que aqui sim eu tenho a expressão da maior parte das pessoas que são diretamente interessadas naquele assunto. Justa causa. O empregador poderá reincidir o contrato com o empregado por justa causa, ou seja, quando o empregado cometer as faltas previstas no artigo 482 da CLT, sendo que neste caso o empregado perderá o direito ao recebimento de algumas verbas rescisórias. Quando da dispensa ocorrer por iniciativa do empregador, sem justa causa, o empregado terá direito a recebimento das seguintes verbas rescisórias. Então, eu tenho aviso prévio, 13º proporcional, férias vencidas e proporcionais acrescidas as duas de 1/3 de férias. Aí eu também tenho a multa de 40% sobre o montante da FGTS, que é eu pego o valor total da FGTS e aplico uma multa do valor de 40%, um pouco menos da metade, e a pessoa vai receber aquela multa no ato da demissão. Saldo de salário pelos dias trabalhados. Saldo de salário é aquele salário que você deveria receber calculado em dias e não em meses. Outras verbas previstas especialmente nas convenções coletivas de trabalho de sua categoria, como nós já explicamos como é que funcionam as convenções. O empregado, sendo dispensado, ainda terá o direito ao seguro-desemprego e ao FGTS pagos pela empresa a qual ele trabalhava. Se a dispensa ocorrer por justa causa, o empregado perderá esses direitos, além de também perder o recebimento do aviso prévio, férias proporcionais e multa de 40%, entre outros. Quando a ruptura do contrato de trabalho ocorrer por iniciativa do empregado, este ficará obrigado a cumprir o período do aviso prévio ou ter os valores descontados da quitação devida pela empresa. Lembra que nós falamos lá na aula de aviso prévio como é que funciona quando o empregado não cumpre o aviso prévio que ele pediu? Não poderá levantar o fundo de garantia do tempo de serviço e não terá direito ao recebimento da multa de 40%, que ela só é devida quando a demissão parte da empresa. Quando a ruptura ocorrer por iniciativa do empregado por rescisão indireta,
que é a rescisão indireta? É quando a empresa provoca uma justa causa. Como quando a empresa, por exemplo, não cumpre os direitos trabalhistas, quando a empresa faz algo que seja ilegal ou irregular. Então, é como se a empresa terminasse o contrato por ela ser a causa, a justa causa da rescisão do contrato, do término do contrato. Então, o empregado terá assegurados os mesmos direitos garantidos aos empregados demitidos pela empresa sem justa causa. Porque das duas formas, entende-se que a empresa provocou a demissão do empregado, sendo ela com justa causa da empresa ou quando a empresa faz por vontade dela sem a justa causa do empregado. O RH, o Departamento de Recursos Humanos, deve observar os prazos para pagamento das verbas rescisórias ao empregado demitido, que é de 10 dias quando o aviso prévio for indenizado ou no último dia, no 30º dia, quando estiver trabalhado. Deve ainda encaminhar o empregado para o exame médico demissional, que vai atestar as condições de saúde em que ele se encontra, além de providenciar a homologação da rescisão no sindicato em que representa a categoria. Olha só a observação: caso o empregado esteja na empresa por mais de um ano e seja sindicalizado, já que não é obrigatório no Brasil a sindicalização do empregado. Então, ele opta por estar sindicalizado se ele acha que aquele sindicato vai ter muitas vantagens para ele. Agora, vamos ver um detalhezinho do que se trata do exame médico demissional. Quando você entra numa empresa, você tem que fazer o exame médico admissional para começar, para ser admitido. Ele vai ver se você está com sua audição, visão, postura, se tem alguma coisa, se você está com a sua saúde em dia, de uma forma mediana, obviamente, porque senão todas as pessoas que tivessem um problema não poderiam trabalhar. Mas ele estabelece um padrão, como você está quando você entra na empresa. Quando você sai da empresa, o exame médico demissional, ele é feito com a intenção de estabelecer se as atividades trabalhadas lá na empresa causaram um prejuízo à sua saúde. Se você teve perda de audição, principalmente pessoas que trabalham com telefonia ou às vezes não necessariamente com telefonia, mas com atendimento ao cliente e trabalham majoritariamente por telefone. Ele também vai ver se você tem um problema postural adquirido no trabalho, se você tem um problema vocal, se suas pregas vocais foram danificadas pelo trabalho, ou se caso seja um trabalho que envolve muito digitação, etc., se você adquiriu alguma LER, que é aquela lesão por esforço repetitivo, se você teve algum problema médico, algum problema físico que foi adquirido no decorrer e em função do seu trabalho. Então, esse exame médico demissional vai atestar se suas condições de saúde na saída são iguais às da entrada. E aí ele vai homologar o seu trabalho, homologar a sua demissão dentro do sindicato, caso você seja sindicalizado e tenha mais de um ano de empresa. Se não for sindicalizado, obviamente não vai. E se tiver menos de um ano de empresa, também não é necessário. Então, caso a pessoa tenha algum tipo de problema em decorrência do trabalho, aí ela vai ter que judicializar a demissão ou pelo menos a indenização. Ela sai, faz a homologação das verbas trabalhistas e aí ela vai judicializar uma indenização. Vai pedir judicialmente a indenização referente àqueles males que ela adquiriu durante o seu período de trabalho. Quais são os direitos do empregado? Vamos ver as nossas tabelinhas? E aí você vai poder consultar calmamente, uma por uma, e ver onde é que você se encaixa e tudo aquilo que você queria saber sobre cada uma delas. Esse daqui é por prazo determinado. Muito obrigada.
obrigada por vocês terem participado da nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que muitas pessoas, quando passam pela demissão, ficam perdidas e se sentem à mercê da empresa, à mercê do empregador, porque ela não sabe quanto ela vai receber, ela não sabe como ela vai receber, quando é que vai ser feita, ela fica ali esperando. Então não se sinta mais assim. Caso você precise, ou alguém que você conhece, um amigo, um parente precise, é só você consultar, assiste as nossas aulas, você vai ficar joia, vai ficar expert em direito do trabalho. Eu sei que é um pouquinho de exagero, a gente precisa fazer faculdade de direito para ficar expert em direito do trabalho. Mas você tem todo o direito de saber quais são os seus direitos e os seus deveres dentro de uma negociação, dentro de um contrato de trabalho. E minha intenção com essas aulas aqui é exatamente deixar você mais apto para o mercado de trabalho, conhecedores dos seus direitos e conhecedores dos seus deveres para saber como ser um bom profissional no mercado de trabalho. Tá bom? Espero você na nossa próxima aula. Só deixar suas dúvidas aqui que a gente vai continuar juntando para responder daqui umas 3 aulas mais ou menos. Então, até lá, fique com Deus e tchau, tchau.